Fala aí, torcedor do nosso canal Mengous, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Flamengo sobre o Chelsea, 3-1. Os gols do Flamengo marcados pelo Bruno Henrique, Danilo e o Wallace Ian. E o Flamengo aí encaminhando a classificação para a próxima fase. Na última rodada joga por um empate contra o Los Angeles para garantir a classificação em primeiro lugar. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo a vitória do Flamengo, trazer o Neto, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Flamengo, tudo do rubro-negro você encontra aqui no nosso canal Mengous. Vamos para o debate e logo depois eu volto falando mais sobre o Flamengo. Coisa linda o futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo, pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo... O chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique... Cara, impressionante. Gerson, que já saiu. Jorginho. Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão. Tem para ninguém, hein? Meu Deus. E o meu Corinthians, onde tá? Ele entra em campo. Como é que foi ver o Bruno Henrique aí de perto? Brilhou muito os seus olhos vendo mais uma vez esse super decisivo atleta, Pedro Will? É importante, né? É bacana ver o Bruno em campo e é melhor ainda quando a gente consegue entender que o Felipe coloca ele ali não só porque se escala pelo nome. O Felipe precisava de uma situação de velocidade e também de presença de área. Então é curioso isso. Bruno, para mim, desde o primeiro tempo, inclusive, o campo pediu uma dinâmica diferente de circulação de bola, fosse com Gerson, fosse com Plata, fosse, como eu disse, buscando o lado contrário, que o Chelsea tinha muito problema para defender essas costas de linha lateral, costas de zaga, e não acontecia, e precisava do Bruno. O Bruno começa a empurrar um pouco, começa a empurrar também, a buscar um pouco mais esse dentro da área, e assim que nascem os dois gols do Flamengo. E quando sai o primeiro gol, a atmosfera do estádio que já era muito favorável ao Flamengo, tem a questão de ser o Bruno, tem a questão de ser o ídolo, tem a maneira como o Bruno comemora, eu não sei se a transmissão pega muito isso, se a gente consegue perceber, o Bruno comemora, o Bruno traz o banco, o Bruno traz os jogadores que estão em campo, o Bruno traz a arquibancada também nessa comemoração e continua participando. Bola aérea levantada, ele escora para o Danilo ali que vem na segunda etapa, não me parece ser uma jogada qualquer, porque o Bruno já se posiciona sabendo que a bola vem um pouco mais aberta e o Danilo vem por costas da zaga ali, então é muito bacana. O Bruno, se não tem 90 minutos, se não é o Bruno de 2019, é o Bruno que ainda é muito importante. É um Bruno que hoje é parte desse coletivo. Não é exatamente o Flamengo do Bruno Henrique, não é o Flamengo do Jorginho, não é o Flamengo do Gerson. É o Flamengo que começa o jogo de uma forma, é o Flamengo que busca mudar o jogo dentro da mesma partida, é o Flamengo que tem um cara como o Bruno Henrique, que seja com 45, 30, 15 minutos, ele te entrega muito ainda. E principalmente quando o jogo é vera, Playhal, principalmente quando é jogo grande, principalmente quando a onça tem que beber água. Não é o quarto gol da goleada, é o jogo para começar a iniciar uma virada contra o Chelsea. Pedro, você entendeu de que maneira a troca na zaga, o Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz? Danilo descendo um pouco mais, para liberar um pouco mais o Wesley, porque ele sabia que o Wesley ia partir demais. O Wesley não ia segurar tanto, ia partir demais, porque é exatamente ali nas costas dos homens liberados do Chelsea que o jogo podia acontecer. Já tinha uma informação dentro da comissão técnica do Flamengo, também observando os jogos do Chelsea, que é por ali que o jogo podia acontecer. Então, se você vai soltar muito o Wesley, você não pode deixar esse lado direito tão desprotegido. Então, você inverte ali o eixo, coloca ali o Danilo para fazer essa beirada ali de cobertura. Tinha que ter uma cobertura ali um pouco mais sólida. Então acho que a opção se deu por conta disso. Confesso que ainda não ouvi a entrevista do Felipe Luiz, a gente está aqui fora ao vivo desde que o jogo acabou, mas eu acho que a explicação possa passar por isso. E aí, quando ainda tem o gol do Danilo no segundo tempo, bola aérea, que ele é muito forte, não é só a bola por cima, mas é se posicionar da área, acaba fortalecendo também a decisão do Felipe Luiz. Zé, antigamente era mais raro a troca de zagueiros, né? Sim. Acontecia mais no meio campo e na frente, por conta de estratégia de jogo e tal, mas troca de zagueiro. O zagueiro tá cada dia mais tendo uma participação maior no time?
Eu acho que não só o zagueiro, a filosofia hoje do futebol mudou bastante, né, em relação ao passado. No passado você tinha 11 jogadores e mais 2 ou 3, né, Pascoal, que entravam para... Até pelo número de substituições, né, limitados a 3, você tinha esses 3 jogadores. E nem sempre você conseguia trocar, fazer todas essas trocas. Hoje não, hoje você tem essa possibilidade, tem a questão dos rodízios que eles fazem para preservar o jogador, tem a questão de mudança de característica de acordo com o adversário. Hoje foi uma mudança de característica de acordo com o adversário em relação à experiência, que eu acho que a experiência do Danilo por ter jogado contra, ter uma carreira na Europa. Pro Chelsea. Ele não se lembrava de nenhuma derrota para o Chelsea. E acho que em termos de posicionamento, porque já jogou também como lateral direito, e aí sabe a origem da posição dele é lateral, né? Então saberia fazer uma marcação para dar essa sustentação para o Wesley, mas eu vejo mais pela questão da experiência. Mas hoje não tem, acho que o único que tem uma posição mais fixa e mais garantida em relação a jogar todas é o goleiro. O resto, se você tiver 11 jogadores, mais 11 jogadores no banco que tem a mesma condição, mesma paridade, né, de qualidade como o Flamengo tem, você pode jogar a qualquer instante. Ô, Pascoal, você acha que a gente também está se habituando mais com essas trocas mais constantes? Nós e os torcedores? O Abel troca de 3, 4 todo jogo. 3 ele troca facilmente. Hoje, eu entendo as alterações do Felipe. E que banco, hein, Pascoal? Você gosta do banco do Flamengo? Você gosta. Como é que é, pessoal? Aquele lá, como é que é? Aí, os 46 do segundo tempo... Michael e Pedro na beira do campo. Ele chama 2 do banco. Os 2 jogam no meu time de costas. Estamos ganhando ali, Michael. Segura a bola lá. Ô, Pedro. Cebolinha, você não vai entrar hoje, não. Fica aqui no meu lado. O Matias Vinha estava no banco. O Matias Vinha, segura um minutinho, só que você vai entrar depois. Eu tenho outros 2 na frente. Não, o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira. Léo, segura aqui no banco, que eu vou botar o Danilo pra... Gente do céu, eu tô falando do incomparável. E o De La Cruz nem no banco ficou. Pra você ter uma ideia. Tinha até esquecido dele, Pascoal. Então, pra você ter uma ideia, o que o Jorginho tá jogando, né? São 2 partidas pelo Flamengo e 2 partidas espetaculares. Caiu como uma luva, Pascoal. Espetaculares. O Jorginho não pode jogar pela seleção brasileira porque já jogou partidas oficiais pela seleção da Itália. Já ganhou, foi campeão da Europa pela Itália. Ele não pode jogar na seleção brasileira, mas está jogando no Flamengo de maneira espetacular. Parabéns para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Foi bonito ver. Eu tive a mesma sensação que o Pedro vendo o jogo. Né? O Pedro lá no estádio e eu vendo o jogo. Quando sai o gol do Chelsea, sai daquela baixa astral. Aí quando volta, o Flamengo começa a entrar... Olha lá, o Pedro falou, não durou muito tempo o baixo astral, Pedro? Não durou não, Plirras. Acho que essa foi a grande informação ali para quem estava assistindo o jogo, porque o Flamengo começa naquela coisa de vamos para cima, vamos tentar, vamos jogar. Não foi uma coisa do tipo, o Chelsea está massacrando, saiu o primeiro, daqui a pouco deve sair o segundo, terceiro, quarto. Não, foi uma coisa muito mais do tipo, poxa, caramba, saiu um primeiro gol, tá bom, retoma aqui, volta aqui, porque o time tá jogando. Então foi muito mais essa sensação do que aquele primeiro gol que esfria o estádio inteiro, não. Acho que foi uma coisa ali da frustração de 2, 3 minutos no máximo, e a torcida volta com o Flamengo. A torcida tenta fazer o time não esmorecer na partida. Então acho que isso foi a sacada ali também do primeiro tempo. O próprio Wesley, que vacila, que erra, ele tem 3 ou 4 lances na sequência ali, que ele vence disputas, que ele avança, que ele dribla, que ele tenta chegar. Ele sente, obviamente, porque é natural. A derrota poderia cair na conta dele no primeiro tempo ainda. Mas eu acho que é um Flamengo que tenta reagir rápido, sabe, ao golpe que sofre ali no início do jogo. Ainda teve aquela entrada do Pedro Neto nele ali na linha de fundo, né? Tomou cartão, Pedro Neto, se não me falha a memória nesse lance. Mas eu, assim... Sim, foi sim. Virada de campo ali. Com todo respeito ao Chelsea. Com todo respeito ao Chelsea. Hoje quem jogou foi o Flamengo, meu senhor. E a gente tem algumas dificuldades de admitir isso. A gente não precisa ter dificuldade de achar que o Flamengo jogou um bolão, que o Flamengo arrebentou com o Chelsea. Você tem que ter vergonha. Há quanto tempo um time grande brasileiro enfrentando um time grande europeu não tem o brasileiro jogando quase o tempo todo melhor? O Corinthians ganhou do Chelsea. Anos 2000, Mundial de 2012. Clubes.
Eu vou no quanto tempo. Aquele não. 3x1 do Vasco ali- no Manchester United, em 2000, no Mundial no Rio de Janeiro. O 12 e 12. Não, mas tô dizendo... Mas tá falando do passado. Não de vencer, de supremacia futebolística, Zé. Jogar. Porque assim, Pra 2005, o São Paulo ganhou com a calça na mão do Liverpool. Maravilha, ganhou. você fala- 2006, mas, por o Inter exemplo- sofreu pra ganhar do Barcelona demais. Ganhou maravilha, espetacular Mas eu título. vou- O Corinthians em 2002 contra o Chelsea. Mas jogando desse jeito. Sim, mas assim, eu vou além. Eu acho São que Paulo assim. com Barcelona? 92. Não, mas você está falando do passado. Eu vou falar de coisas recentes, por exemplo, o Fluminense contra o Dortmund amassou o Fluminense. O Fluminense amassou Mas o assim, Dortmund. Mas a conquistando gente tá o falando resultado. do resultado, vencendo da o jogo. vitória. Sim, tudo bem. Aí tudo bem, mas assim, em termos de jogo, eu acho que Eu também achei. Não, Pau a pau. foi pau a pau. Fluminense Eu e acho que o Dortmund, Fluminense mas e assim, Dortmund. o Dortmund tá um pouquinho abaixo do Chelsea, não tá? esse Chelsea, Você acha que é pau a pau? eu não vou desmerecer. eu acho que é equivalente não vou, também. Não vou É que desmerecer. não ganhou a o vitória. jogo. O Fluminense não ganhou o jogo, infelizmente. Não vou desmerecer a vitória do Flamengo, não é isso? Mas achei, ontem nós mesmos colocamos aí Prateleira. na prateleira. Sim, sim, Dortmund sim. e tal. Tem razão. Assim. Mas eu acho que o Flamengo jogou o que nós jogávamos no passado contra os times europeus. Aí você foi feliz. Flamengo, eu lembro muito São Paulo e Barcelona. Agora Barcelona. Dos São 3 Paulo e mundiais Barcelona. do São Paulo, 92 contra o Barcelona foi o jogo em que o São Paulo jogou demais. Mereceu, assim, São Paulo e indiscutivelmente a Barcelona. vitória. Porque depois todos os outros títulos que nós ganhamos no Mundial Na continha do foram ali, vamos jogar fechadinho, porque cria essa imagem de que nós somos muito inferiores e tal, então você já chega meio com esse complexo de vira-lata, né? Zé, E hoje eu mais penso- tranquilo em relação a eu isso. penso da seguinte forma, quando o Fluminense encara do jeito que encarou o Borussia, quando o Palmeiras é muito superior ao Futebol Clube do Porto, quando o Flamengo dá essa demonstração clara de que o futebol brasileiro está vivo. Sabe o que isso demonstra? Porque eu ouço quase todas as semanas as pessoas dizendo o seguinte: eles jogam lá no outro nível, aqui nós jogamos alguma coisa, entendeu? Eles jogam outro esporte. lá é que a outro esporte. O Felipe Luiz disse isso na última coletiva aqui no Brasil. Lá é outro esporte, o nível do escambau de Madureira. Vamos jogar, gente. O Felipe, na verdade, só pra ser justo, ele falou que a final da Champions, o 5x0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, foi outro esporte. A gente tem que levar em consideração o seguinte: dessa vez quem sai perdendo são os europeus. Eles chegam no jogo de final de ano, eles estão muito melhor fisicamente do que os brasileiros. Sim, agora no meio da temporada. Agora muda completamente. Hoje o time brasileiro está no meio da temporada e eles estavam de férias. E essa faz uma diferença enorme. E que saibam aproveitar, porque eles cansam de aproveitar disso também quando jogam lá no agora Intercontinental. Pedrones, o que você quer falar? Só um asterisco aí pra gente colocar em todos os debates daqui para os próximos 5, 10, 15 anos, ou comparação quando a gente vier a fazer de ganho de 2 gols, ganho de 1 gol, o Chelsea veio para jogar. O Chelsea não entrou frouxo, não. O Chelsea não entrou largando o jogo de mão, ou desmobilizado, ou torneio de verão, ou os europeus estão dando menos importância. Porque falar isso depois é fácil. O Chelsea que faz 1x0, um Chelsea que vinha passando dificuldade, mas competindo demais, disputando demais, duelos físicos era melhor que o Flamengo. Não é só aquela coisa de entrar forte, porque o jogo é jogado, é mais forte sim. O jogo é mais intenso. Agora, era um Chelsea que estava em campo para jogar. Era o Chelsea que estava tentando buscar ali as escapadas do Flamengo e não conseguia. Ganhava duelos físicos. Então, o Chelsea não estava ali de mole ou reclamando do calor com as línguas para fora já desde o início, não. Então, o Chelsea joga e o Flamengo joga melhor para vencer, porque senão daqui a 10 anos vai pintar a gente querendo fazer aquele revisionismo de mas o Chelsea estava com o freio de mão puxado. E não era exatamente isso o caso hoje. Exatamente. Nem o Botafogo ontem, mesmo com o Paris. Qual foi pra você, Pascoal? A vitória mais impactante? Não tô falando em termos de produção, quem jogou mais. Pra você, o que choca mais? O Botafogo bateu o Chelsea ou o Flamengo? Não, o Botafogo. O Botafogo bateu o Paris Saint-Germain Saint-Germain. ou o Flamengo o Chelsea agora há pouco? Não, pra mim o impactante é primeiro a vitória do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo. Mais do que a do Botafogo? Mais, porque o Flamengo deu aula de futebol. O Flamengo jogou, gente. Mas o Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. O Botafogo Tática, jogou demais. tática. Foi futebol mas assim, também. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. Mas o aí Flamengo não foi pra tem, cima. não. O Flamengo foi buscar. Mas aí nós o Flamengo vamos, tem alternativas no banco. mas aí nós vamos entrar naquela história, é jogo bonito. O jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain,
assim, respeito muito essa vitória do Flamengo, mas ontem a grandeza do resultado do Botafogo é superior ao do Flamengo. Não porque, tira a assim, grandeza. porque ontem nós estávamos falando, o Botafogo como é que vai ser? Tem que jogar, vai ser difícil e tal. Hoje nós já estávamos falando, vai ser pau a pau. Porque sabia da qualidade do Flamengo e do Chelsea, mas a aula que deu o Botafogo ontem em superação, organização tática. Mas pega a escalação do Paris. Mas pega a escalação do Chelsea. O Chelsea é o titular. Mas pega a escalação. O Chelsea é o titular. Mas esse titular. Mas esse time do Chelsea. Europeu. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time do Mas esse time reserva não. A zaga toda é 6 titulares. A zaga toda é 6 titulares em campo. Mas esse time do Chelsea se joga contra o Paris Saint-Germain. Mas se joga contra o Paris Saint-Germain, esse mesmo time completinho toma também um sacode, Pascoal. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Flamengo, grande festa da torcida lá nos Estados Unidos. Falar um pouquinho do jogo, na minha opinião, o Flamengo foi melhor os 90 minutos, mesmo na falha do Wesley, quando o Flamengo tomou 1-0, o Flamengo já estava melhor na partida e aí não se abateu, foi lá, empatou, virou, fez o terceiro. Então o Flamengo foi melhor, mereceu a vitória. Como eu falei, os 90 minutos o Flamengo foi melhor. E aí encaminhou a classificação, né? Agora só depende de um empate contra o Los Angeles. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Mengous.